Quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 1 até ao versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos abrir juntos a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos de 1 até ao versículo 12. Mas já no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago. Também as outras que estavam com elas relataram essas coisas aos apóstolos, e pareceram-lhes como um delírio, uma loucura, as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se, admirando consigo o que havia acontecido. Porque buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, Pai. Nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos por esse dia tão especial. E muito mais, ó Deus, quando recordamos aquele outro há tantos anos atrás, aquele primeiro dia da semana, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro, tristes, cabisbaixas, achando que o sonho tinha acabado, mas de repente, Senhor, a pedra estava removida, o corpo não estava mais lá, e houve essa pergunta dos anjos, e o Senhor havia ressuscitado como havia dito aos seus discípulos. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esta bênção maravilhosa. E peço agora que o Senhor traga esse texto para os nossos dias. Ó Deus querido, que o Senhor aplique essa palavra à nossa realidade. Que o Senhor fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, a ressurreição de Cristo é um dos fatos mais minuciosamente atestados da história. Não somente pelos documentos sagrados, mas especialmente pela transformação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. De um grupo de homens covardemente escondidos numa sala, com medo dos judeus, eles se transformaram em testemunhas corajosas, testemunhas alegres, motivados, impactados pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus, relatada no texto que nós acabamos de ler, ela se constitui, querida igreja, numa das pedras, num pilar fundamental do cristianismo e da fé cristã. Esse é um pilar de nossa fé. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo. Os efeitos e as verdades da ressurreição impactaram não apenas os discípulos de Jesus, mas a igreja de Cristo ao longo da sua história. A ressurreição, ela continuará impactando
todas as gerações cristãs até a volta do Senhor Jesus, inclusive a nossa geração. Por isso, no dia de hoje, quando celebramos a Páscoa ou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu quero compartilhar com você essa mensagem cujo tema é impactos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quais foram os impactos da ressurreição? O que a ressurreição de Cristo causou na vida dos discípulos, tem causado na vida da igreja e continua causando em nossas vidas ainda hoje? É sobre isso que eu quero refletir com você nesta manhã. Queridos, a ressurreição de Jesus, ela impactou e ela continua impactando profundamente a igreja em sua visão cristológica. Em sua visão cristológica, a ressurreição trouxe uma nova dimensão para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olhem este texto do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, ou seja, escravo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, o Evangelho é isto, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição de Jesus traz à igreja uma nova convicção, uma convicção profunda de que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, igreja, é o único. Jesus Cristo não se confunde com nenhum outro religioso. Jesus não se confunde com o Buda, Lao Tse, Maomé, seja qual for o líder religioso. Jesus Cristo é único. Ele é o Filho de Deus. Ele veio do céu. Ele voltou para o céu. Ele estava com o Pai. Ele veio a esse mundo e ele voltou para o Pai. Ele está vivo. Ele é Deus. Essa mensagem, ela trouxe uma novidade tremenda. Essa convicção revolucionou a vida daqueles discípulos. Inicialmente, eles imaginavam que Jesus era mais um mestre de religião, talvez mais um profeta, talvez o profeta que Moisés havia citado: Senhor, enviará no vosso meio um profeta como eu. Talvez um grande outro profeta de Deus, mas com a ressurreição, a igreja afirma essa convicção maravilhosa: Jesus não é mais um profeta, Jesus é Filho de Deus, mais ainda, Jesus é o próprio Deus encarnado. Essa é a convicção da igreja, essa é a convicção da igreja, jovens. Essa é a convicção da igreja, adolescentes. Essa é a convicção da igreja, meus amados irmãos. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Numa época como esta, de confusão, numa época como esta, onde tudo se embaralha, numa época como esta, em que o próprio Papa, ele diz que todos somos irmãos, é necessário que a igreja de Cristo assuma a sua verdadeira bandeira. Jesus é Deus, é único. Irmãos, nós não podemos ser bonzinhos no sentido de queremos agradar a todas as pessoas. Irmãos, os cristãos, eles vão desagradar. Você precisa entender isso nessa manhã. Ser cristão é desagradar. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Ser cristão é desagradar. Nós temos causado muito pouco impacto porque nós queremos agradar demais. Nós queremos estar bem com todos. Ser cristão é não agradar, é desagradar, porque é falar a verdade, é dizer Jesus é único, Ele é o Filho de Deus, não há outro como Jesus. A ressurreição, ela firmou essa convicção. Cristo
Jesus é o Cristo de Deus, é o enviado de Deus ao mundo. Ele veio a esse mundo, enviado pelo Senhor. Ele é o Cristo, ele é ungido por Deus para trazer a mensagem do Evangelho, para nos trazer essa mensagem, essas boas novas maravilhosas de que Deus nos ama e em Cristo Jesus o Senhor nos salva. Queridos, essa é a mensagem cristã, essa é a mensagem da Bíblia, essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a mensagem da ressurreição. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Filho de Deus, Jesus Cristo é o Cristo de Deus enviado nesse mundo para nos salvar, para nos purificar, para nos lavar com o seu sangue. E isso revolucionou a cristandade, o cristianismo, a igreja. Aqueles homens que estavam lá apavorados, aqueles homens amedrontados, aquele povo cheio de medo, de repente é tomado por essa mensagem maravilhosa e poderosa: Cristo está vivo. Isso é tão verdade que quando as mulheres falaram para os apóstolos que Jesus